Lau e Brega, como que os filhos Carol e Felipe chegaram na vida de vocês? Vocês queriam ter um casal? Logo que vocês casaram, vocês se engravidaram? Ou eles chegaram alguns anos depois? Bom, eu sempre tive desejo de ser mãe, sempre. E nós casamos, mas por conta do contexto do nosso namoro, nós concordamos em ficar alguns anos sem filho para poder viajar, nos conhecer mais, aproveitar mais o tempo juntos, né? Então, nós ficamos esse tempo bem de boa, uns 4 anos, mais ou menos, era o que a gente queria. Depois começou a demorar, liberamos e nada. Então, aí já começou a nos preocupar. Então, a gente foi atrás, e eu tive que fazer um tratamento de quase 2 anos para a chegada da Carol. Aí, depois desse tratamento, então, veio a Carol, e em seguida veio o Felipe. Então, o nosso desejo de ter filho sempre houve. Mas a gente queria 4. Queria 4. A ideia era 4. Nós queríamos 4. Mas como demorou, nós ficamos sem filhos 8 anos depois do casamento. Então, a Carol só veio depois de 8 anos. Aí eu já estava com 33 anos, e o pessoal falava, gravidez depois dos 30, perigoso, aquela coisa toda. Hoje mais não, né? Mas naquela época tinha esse pensamento. Então, eu tive a Carol, e pedindo para Deus que viesse um segundo, né? Mas não tinha isso de ter que ser um homem, o segundo, nada, né? Mas aí Deus nos presenteou com o Felipe, aí ficou completo, um casal, aí eu fiz operação para não ter mais, porque eu tinha tomado muito hormônio, muita coisa, então poderia arriscar aí ter um trigêmeos, alguma coisa assim, aí já ia passar da nossa cota. Então, nós paramos no segundo. Nós tínhamos os nomes, né? Já. Carol e Felipe eram nomes. Nós já tínhamos escolhidos em vinho, e eu costumo dizer que eles nasceram em nós antes, né, da gravidez, né? Nossos filhos nasceram em nós antes da gravidez. E quando veio a notícia da gravidez, tanto da Carol quanto do Felipe, foram os dias mais felizes das nossas vidas. Da Carol, especialmente, quando a Lau chegou, ela trabalhava numa empresa, a Leves, né, de jeans, né, lá em Cotia, e eu trabalhava aqui, na região da Zona Oeste. Quando a Lau me ligou que ela tinha confirmado, né, a gravidez da Carol, ela pediu licença, eu fui lá, logo depois do almoço, e aí eu fui buscá-la para a gente comemorar, e foi um dos dias mais felizes das nossas vidas, o anúncio da gravidez, e as 2 gravidezes foram muito bem curtidas, muito bem vividas intensamente. Eu assisti os 2 partos, né, que não era tão comum, né, há quase 40 anos atrás, mas eu fiz questão de assistir o parto. O primeiro da Carol, uma certa distância, mas o Felipe eu assisti em loco, porque o obstetra era meu amigo, então eu assisti em loco, e a gente teve nossos primeiros momentos com as nossas crias, assim, de verdadeiro deslumbramento, Júlio. Acho que a gente era deslumbrado com a ideia da paternidade, da maternidade. Então, nossos filhos, sem querer exagerar na fala aqui, mas eles vieram num ambiente de muito amor, foram criados num ambiente de muito amor, e porque a ideia era que eles crescessem com a certeza absoluta de que eram amados. Então, a gente os amou antes que eles até fossem uma realidade sequer como um embrião, né? Quando a gente falava de filhos, a gente já falava com os olhos brilhando. E quando veio a gravidez e as 2 e os meninos, aí foi uma vida deslumbrante. Eu trabalhava na mesma empresa há alguns anos,
E todo ano eu só ia de férias e o pessoal falava assim, Lau, é agora, hein? Dessa vez você vai voltar grávida. E nada, e nada. Então, ia passando assim e a gravidez não acontecia. Então, quando eu tive um estresse, na verdade, por conta de trabalho, faculdade, igreja. Burnout, Júlio. Burnout. E aí o médico pediu para que eu saísse de licença, né, para descansar um pouco. Então, eu pedi licença ao trabalho, o Carlos pediu licença da igreja, e nós viajamos para um descanso. E na volta desse descanso, eu voltei grávida. Né? Então, eu tirei aquela preocupação da gravidez, porque a cada atraso da menstruação, eu achava que eu estava grávida, né? Então, eu começava a pisar em ovos já, de tanto que eu tinha o desejo de ser mãe. E aí, voltei dessa viagem grávida, aí foi quando lá no trabalho, com o laboratório lá dentro, eu fiz o exame e deu positivo, aí eu fui na minha sala, falei com a minha gerente, falei, olha, deu positivo, aí desceu todo mundo, o chefe, o gerente, todo mundo, ficaram felizes porque eu estava grávida, porque eles acompanhavam o processo, e toda vez falavam, lá, vai para lá que é afrodisíaco, vai para cá, vai para o norte, vai para onde. E nada acontecia. Ô, Júlio, Zé, e tinha gente que dizia para mim assim, cara, para de orar, vai dormir com essa mulher. Você disse certa vez que fizeram até novena, Carlos? Foi. Os caras faziam muita gente orou por E o Joel, que é da igreja onde nossos filhos nasceram, Batista do Rincão, o anúncio da gravidez da Lau foi uma festa na igreja. Foi. E nos ambientes por onde a gente caminhava, eram 8 anos já sem filhos, né? E quando veio a notícia da gravidez da Carol, foi uma festa para muita gente. E logo em seguida do Felipe. Então, nossos filhos vieram nesse contexto de muito amor, de muito amor. E eles são assim até hoje. Quando eles chegam aqui, é como se o amor tivesse chegado, né? Então, isso, é muito amor e alegria, né? Ter um filho palhaço, né? Muito. O humor nunca nos faltou. Amor, alegria e diversão.